Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Benenos, sim. Vamos ao resumo da Parashá que será estudada nesse próximo Shabat. A Parashá Behaloterra inicia-se uma breve discussão sobre o acendimento diário da menorá de ouro, que é o candelabro de 7 braços usado no tabernáculo, seguida por uma descrição do ritual da consagração dos levitas. E a Torá, então, descreve a celebração de Pessah, no segundo ano no deserto, completada com a oferenda do Corban Pessah. Aqueles que estão no estado de impureza regular para Pessah, celebrado no dia 15 de Nissan, estão incapazes de participar da oferenda. São ordenados então a celebrar Pessah Sheni, uma celebração similar ao Pessah realizada um mês mais tarde, quando então o cordeiro de Pessah é comido com matzá e ervas amargas. Após mencionar a nuvem e o fogo que pairam alternadamente sobre o tabernáculo, a Torá descreve o procedimento padrão pelo qual os filhos de Israel levantavam acampamento para continuar sua viagem pelo deserto. Logo após deixar o Monte Sinai e viajar até o deserto de Parã, o povo começa uma série de reclamações amargas, espicaçados pelo Erev Rav, que é a mistura de povos que juntou-se ao povo judeu na saída do Egito. Os filhos de Israel ficaram insatisfeitos com o maná da sua milagrosa porção que aparecia do pão celestial. Quando Moshe começa a se desesperar, Deus ordena-lhe que ele selecione 70 anciãos para compor o Sanedrim, a corte que ajudaria a liderar a nação. Quase imediatamente, 2 dos membros recém-eleitos, Eldad e Medad, anunciam uma profecia no acampamento. E Deus envia um enorme bando de codornas que o povo junta para comer. Aqueles que haviam reclamado da falta de alimento comem demais e morrem durante este fato sobrenatural. Poxa vida. A porção então vai concluir com Miriam falando Lashon Hará, a maledicência, com Aharon sobre seu irmão Moshe. Então ela é punida por Deus com uma lepra e ela fica de quarentena fora do acampamento por 7 dias. Isso, exatamente. Lashon Hará é forte, hein? Lashon Hará é terrível. Essa é mais uma demonstração, Zait, o próprio Moshe. O próprio Moshe, ele sofre dessa... Ele é punido quando ele fala que Israel não vai acreditar nisso. Exatamente. Então ele é punido com a lepra. Agora, de igual forma, Miriam, sua irmã, que profetiza. Você vê que a Lashon Hará, ela não está isento as pessoas que têm alta elevação espiritual. Ninguém está isento. O Moshe Rabbeinu, que é o pai dos profetas, foi acometido quando proferiu esta insinuação de que Israel não acreditaria. E Miriam, que é a profetisa, ela também é acometida desta enfermidade por falar mal de Israel. Veja, Zait, uma coisa que vale a pena lembrar, esse discurso foi usado por Rambam, quando na Espanha, sob ocupação islâmica, muitos judeus haviam sido forçados a conversar. Isso, então, nesse debate da comunidade sobre os forçados, sobre os Benanussi, né, o Benanussim, que apareciam nas sinagogas por ocasião de Pessah, por ocasião de Yom Kippur. Então eles sofriam discriminação da comunidade e então Rambam escreve uma carta às comunidades para que recebam, né? Então ele diz assim: não pense vocês que estão isentos, porque não foi isento Moshe, Miriam, Jeremias e Yeshayahu quando falaram do povo, contra o povo, né? Então falar contra aqueles que foram forçados, diz Rambam, estavam sujeitos, né, por um nível de santidade menor a desses homens que sofreram punição por falar contra o povo. Não pense vocês que estarão isentos de tal punição, né, de falar contra os Benanussim da Espanha que foram convertidos à força pelo islamismo na Espanha. Exato, isso. A Lashon Hará então não escolhe, né? A Lashon Hará, ela não faz esta acepção. Ela está do mais baixo ao mais alto nível. Exato, não tem aquele que seja protegido disso. Que seja protegido. Ele hoje falou... Acabou. Inclusive hoje as redes sociais, né, o Facebook, o Instagram, ele é usado para não só para fazer maledicência, como também às vezes disseminar mentiras, coisas do tipo. Zait, esta porção, ela fala sobre o acendimento das
das lâmpadas, né, das velas da menorá. E ela tem um trecho ali muito interessante que ela fala o seguinte, que as velas laterais elas devem iluminar a vela central. Aquela vela central, ela ela simboliza a Torá. Tudo deve iluminar Torá, né? O saber. Aquelas velas, elas iluminam, elas representam o saber, o conhecimento, né? Através da luz. Então, esse conhecimento está ali unido e elevado através de Torá. O povo se unindo através de Torá. Exatamente. Que representa ali os dias da semana também. Zait, uma coisa interessante que a mistura, o populacho que subiu com os hebreus na saída do Egito, chama-se mistura de gente. Sim. Né? Que também é atribuído a eles, mais para frente, o Avodá de Zará, que foi acometido, né? Cometeu Israel ao reclamar pela ausência de Moshe Rabbeinu, né? Atribuído a eles isso, né? Hoje estamos vendo na porção de que também a reclamação, na reclamação pública de comer todos os dias o maná, aquilo tornou cansativo e eles foram induzidos a reclamarem do maná, e Moshe sentiu nesse momento, nesse período aí desse lugar específico, né, do deserto, em Paran, o peso da administração pública. A responsabilidade de estar à frente de mais de 600 mil pessoas. Imagina. Exato. Muito embora o Itro, o sogro de Moisés, já tinha sugerido, né? Olha, estabeleça uma corte, para que você não leve sozinho essa... Exato, e isso foi tornado, através do Eterno, uma decisão, né? Para que acontecesse isso. Na realidade, ninguém é capaz de sozinho fazer nada. Essa é a realidade. São desafios públicos, né? Nós comentávamos na semana passada da forma como Shinshon foi dotado, né, de uma força especial, de uma inteligência, de um conhecimento para julgar Israel, para ser o juiz de Israel e para deter as forças dos filisteus contra Israel. Da mesma forma também, para ter esse domínio público, o próprio Shilomo ben Davi, ele foi dotado de um conhecimento, de uma sabedoria, para que também conseguisse estabelecer a paz no território, na região de Israel, e pudesse cumprir com a construção do Beit HaMikdash, do templo sagrado. Agora nós temos Moshe, que foi dotado da essência divina, né, da elevação espiritual, do Espírito. Aí ele foi entregue o dom. Né, da porção do Espírito de Deus, para que comandasse e conduzisse os filhos de Israel da saída do Egito para ocuparem Canaã, né, para a formação do Estado de Israel. Aquelas decisões de Moshe, na realidade, aquilo tudo estava ali calçado pelo Eterno. Foi o Eterno que determinou, né? Inclusive, quando houve uma dúvida de Moshe, ele não decidiu sozinho. Ele consultou o Eterno. Aí ele foi dado pelo Eterno o dom de falar diretamente com o Eterno. E ele tinha esse dom, esse privilégio de falar diretamente com o Eterno, e ele, quando tinha dúvida, ele não decidia por conta própria. A Constituição do Congresso, né, a Constituição do Sanhedrin, né, que vai contribuir com Moshe nessa administração, na condução, no julgamento, né, e das atribuições que é feita à nação que está se organizando, né, como os acampamentos, da forma organizada como se levantam estrategicamente meio ao Mishkan, meio ao tabernáculo ali no deserto. Você vê que é a organização, né? Aquela organização foi determinada pelo Eterno, e a coisa, de outra forma, não funcionaria. Imagina a bagunça, todo mundo saindo junto, ou então um saindo depois ou antes do outro, né? Então, ordenadamente,
aquilo foi eterno que colocou ali. Você tem que fazer primeiro esse, depois aquele, depois aquele. Então as pessoas vão ordenadamente. Exato. Zait, agora uma coisa curiosa que nos faz voltar a distribuição, né, aos 70 que vão compor o Sanhedrin. Existe um acontecimento curioso que 2 dos nomeados não estavam. Não estavam lá na hora. E que do acampamento eles começaram a profetizar. Isso. Indicando de que eles receberam de fato uma porção daquilo que estava sobre Moisés, né? E um fato inusitado que é a reclamação e o questionamento de um servo de Moisés, Yehoshua ben Nun, que vai reclamar, olha, há 2 homens profetizando no acampamento. Isso. Né? Então, na verdade, Moshe Rabbeinu estava sofrendo com o serviço público sozinho, precisava distribuir essa carga, né? E ele vai reclamar com o jovem dizendo, tem estupro, ciúme por mim? Né? Tomara todo Israel profetizasse. Né? Porque era o plano ideal de Moshe Rabbeinu quando levou os filhos de Israel aos pés do Monte Sinai, todos ouviram os 10 pronunciamentos, os 10 mandamentos do monte. Então, por Moshe, né, essa comunicação distribuída deveria continuar de forma que todo o povo de Israel tivesse esse contato direto, tivesse o dom da profecia, ou seja, a sua alma elevada no cumprimento dos mandamentos. Zait, então estas e outros detalhes será discutido nesse próximo Shabat pelo mais competente Minyan. E compartilhe este vídeo com seus amigos em seu Facebook. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Bnei Anusim. Shalom. Shalom. Lecha dodi, likat kala, bnei Shabbat.